Melhor sofrer no bem, tá bom? Sofra por boas causas. Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Olha, se você não consegue nem sair da sua educação, sofra fazendo bem, tá? Sofra fazendo bem. Se alguém falar para você, você não consegue matar, e alguém fala que você tem que matar, pela liberdade do nosso país, pelo bem do povo, pelo bem da sua família, tenta de toda jeito, é melhor se fazer o bem. Sofra fazendo o bem, não mata. Não mata. E aí, aqui ele está falando assim, agora imagina se for Deus, né, no meio, a vontade de Deus. Isso nós vamos falar depois, porque eu vou ler primeiro, depois explicar. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos visuais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços? Ele vai fazer uma pergunta, né? Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? E agora vou mais. Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz aos trabalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provoca sempre maldição e sombra. Mas para o serviço dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Tá vendo? Então vamos lá. Então ele está falando assim. É melhor, a própria frase de Paulo está dizendo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, sofra fazendo bem. Fazendo bem que você acha que está certo, que está correto, mesmo assim você sofre, melhor sofrer do que fazendo mal. Tá? Aqui é mais um impulso para as pessoas que tentam decidir pelo coração, só pela emoção, não pelo sentimento. Porque pelo sentimento a pessoa sabe que está fazendo o que é certo, mas pela emoção ela está sofrendo. Então não decida pela emoção, decida pelo sentimento. O sentimento vem da sua consciência. A emoção vem de costume, cultura, opiniões alheias da sua vida, né? Muitas vezes você está passando por uma situação em que você se entristece, às vezes fica chateada, às vezes fica nervosa, mas você sente que aquilo é importante para você. Por exemplo, você está... Vou fazer um exemplo bem claro. Você está fazendo um curso, medicina, estudar de manhã, de tarde e de noite, e aí está passando noites em clara para conseguir
ler todos aqueles livros, gravar todos aqueles nomes técnicos complicadíssimos, né? E alguém fala, larga disso, pelo amor de Deus, vai fazer um curso técnico e ganhar dinheiro fácil. Mas você sabe que aquilo é bom para você. Mas concorda que as noites que você perde é doída. Concorda que tem que lutar, acordar todo dia de manhã não é fácil. Concorda que tem que exercitar a memória muito. Mas sua consciência diz que é o melhor para você. Então, vai pelo sentimento, não pela emoção. Vamos lá. Para amealhar recursos financeiros, dinheiro, né? Que será compelido, você vai ser obrigado a abandonar precipitadamente, porque vai morrer. O homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades. Não é verdade? Quantas vezes já se enfermou, adoeceu? Temos muitas vezes pagando na aposentadoria nossa, a coisa que a gente mais paga e mais cara é o plano de saúde. E pavor de não pagar. Porque sabe que vai passar uma velhice adoecida, porque sabe que muitas vezes o trabalho que a gente fez para ganhar dinheiro já dizia que a consequência dele depois de um certo ano era adoecer. E a gente faz o trabalho, olha só, vamos supor que eu estou fazendo um determinado trabalho que ali já diz assim, inclusive você vai aposentar mais cedo para fazer esse trabalho, porque todo mundo que trabalha nesse trabalho vai ter um problema de saúde. Eu entro naquele trabalho, fico ali trabalhando daquele jeito, depois eu vou adoecer e a coisa mais cara que eu vou pagar é o plano de saúde. É interessante nós somos paradoxais mesmo, nós somos, mas tudo para ganhar o dinheiro. E tem muitas coisas assim, muito. Eu sei que trabalhando eu posso perder minha família, não ter convívio com meu filho, né? Eu sei que determinadas situações na vida, eu sei que eu estou plantando, eu sei que eu vou colher, eu sei história de muitas pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço onde chegaram, mas eu não paro, porque o dinheiro é mais impressionante para mim, é mais motivador. Então vamos lá. Então, às vezes a gente adquire deploráveis enfermidades, que lhe corrói os centros de força, trazendo a morte indesejável. E muitas vezes vão morrer de uma morte doída, sofrida. Porque eu esqueci, eu faço planos para tudo. É uma coisa interessante aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Já pensou, já parou para pensar que eu faço muitas vezes planos no que eu vou trabalhar, que eu vou guardar dinheiro para alguma coisa, eu faço planos do que eu vou fazer com o dinheiro. Algumas pessoas fazem plano até quando envelhecer, quando aposentar, o que ela vai fazer depois de aposentado, e ninguém faz plano como quer morrer. Olha que interessante isso. E todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer, mas ninguém sabe se vai aposentar, porque a morte pode chegar antes. Interessante, né? A gente faz plano para dormir, para como quer. Eu quero morrer como? Em pé? Eu quero morrer trabalhando? Então eu vou cuidar mais da minha saúde espiritual, da minha saúde física. Não é isso? Eu não faço plano para isso não. Mas a morte chega. E muitas vezes a morte chega, ela chega e pega eu e judia antes de levar eu. Mas judia de mim mesmo. É as doenças terminais que me levam assim. E eu falo, meu Deus do céu, eu não sabia que ia morrer assim. Você nunca pensou nisso, né? Porque você nunca planejou. Por isso que você nunca tomou cuidado com o seu corpo, como você levava a vida, com inúmeras situações. Às vezes as pessoas falam, olha, você está muito ansioso. Por que você está ansioso? Não, deixa para lá, já estou assim, já estou acostumado. A ansiedade, as enfermidades foram corroendo os seus centros de força. Está te destruindo por dentro. Talvez você vai aguentar. Mas quando você não aguentar mais manter essa ansiedade a 1000 por hora, seu corpo já está destruído, vem umas consequências, dores terríveis. E você vai morrer sofrido. Só que você parou para pensar que quantas vezes falaram sobre você se libertar de ansiedade? Pois é.
Então, muitas vezes a morte, até o tipo da morte da pessoa é ela mesma que escolheu. Imagina, ó, eu começo a fumar e eu sei que o cigarro me dá o câncer de pulmão. Quanto mais tempo eu viver na Terra, a possibilidade de morrer de câncer de pulmão é muito maior. Porque se eu começar a fumar hoje e morrer amanhã, não é de câncer de pulmão. Não foi o cigarro que te matou. Daqui um ano, não é. Daqui 10 anos, pode ser. 15, pode ser mais ainda. 30, com certeza. Então, e eu compro o cigarro já sabendo que todo mundo que fuma vai morrer. Tá na caixinha do cigarro. Eu não penso como eu quero morrer. Eu só lamento quando eu estou no meio do processo lá, já indo para a morte. Aí eu falo, eu não queria morrer assim. Faltando ar, asfixiado. É terrível essa morte. E por que nós pagamos prestação comprando a carteira de cigarro, dia após dia, pagamos a destruição da nossa saúde. Quanto que nós nos contribuímos para a Souza Cruz? Nós temos que pensar mais, né? Muitas coisas, muitas situações que nós estamos vivendo, nós fomos teimosos, fomos avisados, fomos notificados, né? Mas nós nos tornamos negligentes porque a gente pensa que a morte vai ser assim, ó, puf, acabou, morreu. Não, morte é um processo. E se a gente quer tudo desde o começo, da sinalização, ter uma morte em paz e tranquila, cuida da sua saúde, cuida do teu espírito, cuida do seu coração, da sua mente, cumpra as suas obrigações. Tudo é, dependendo da forma como você usa a vida, é a forma do desencarne. Comprando sensações efêmeras que o corpo de carne comumente recebe perigosos para o corpo de carne, né? Então, quando a gente compra sensações efêmeras, daí a gente já sabe tudo que é efêmero. Comumente, para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanha até os últimos dias do veículo. O veículo é o corpo em que se movimenta na Terra. Então, quantas sensações efêmeras nós compramos? Comprar é porque você investe nela, né? Você paga por ela. Pagar é dar algo para receber algo. Você está dando sua saúde, sua paz, sua harmonia, seu equilíbrio orgânico, muitas vezes, por uma determinada situação. A ansiedade, por exemplo, é uma delas. Muita gente não liga, mas você está dando sua paz, sua tranquilidade para manter a ansiedade, porque você não faz nada para tirar ela de você, para trabalhar ela em você, então você está financiando ela, você está permitindo que ela esteja ali. E se ela está ali, é porque o que era no lugar dela saudável não está. Então, se eu estou ansioso, é porque eu não estou calmo, era para estar calmo, tranquilo. Eu não estou, eu estou com ansiedade. Então, eu tirei algo de bom de mim para manter algo que não é bom para mim. Com o tempo, isso vai me dar consequências, inúmeras consequências. Então, vamos lá. E isso, às vezes, isso que eu vou adquirir vai me levar até o último momento de vida na Terra. E é exatamente isso que é muito complicado para a gente falar, né? Às vezes, quando uma pessoa adoece, às vezes a pessoa quer saber por que eu estou com essa doença. É muito difícil, porque há muitos caminhos para chegar naquilo. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu nasci e na minha reencarnação não foi previsto o meu desencarne com câncer de pulmão. Porque quando eu reencarnei, eu não levei em consideração que eu ia fumar. A minha reencarnação era prevista para que eu desencarnasse, por exemplo, teria um desencarne diferente. Mas em um determinado momento da minha juventude eu aprendi a fumar. E comecei a fumar.
quanto mais tempo, eu comecei a fumar com 12, até os 40 eu já morri. Quanto tempo dá dali até lá? É muito tempo fumando. É diferente daquele que começou a fumar aos 50, já está mais para lá do que para cá, vai morrer talvez antes do câncer. Mas aquele que começou com uns 12, com 15, jovem, não para mais. Aí ele vai morrer com câncer. Tinha que ser. Não, não tinha que ser. Você não era para morrer de câncer, você morreu. Isso é um suicida inconsciente. Você não queria morrer, mas fez tudo para morrer. E sabia que estava se matando, mas não quis parar. Então você estava consciente que estava se matando, mas não queria morrer. Então você é suicida inconsciente. Então quantas coisas nós estamos... E é incrível, tá? Agora eu vou dar uma notícia que é meio complicada para nós. A cada 10 desencarnes na Terra, atualmente 7 são inconscientes, suicidas inconscientes. Suicidas que morreram inconscientemente pela gula, por vícios, por temperamento desregrados. Como é? Ansiedade, nervoso, tristeza, angústia, tá matando você. Não de traumas, fobias. Buscar tratamento e não conseguir é uma coisa, não buscar, não tá nem aí, levar adiante, fingir que não tá vendo é outra bem diferente. Tentar parar de fumar e não conseguir é uma coisa. Tentar parar de beber e não conseguir é uma coisa. Tentar parar de usar droga e não conseguir é uma coisa. Fingir que isso aí não tá nada, não vai fazer nada e você investe e finge e não toca no assunto é outra coisa. Então, o movimento que a gente faz para se libertar daquilo que não tá legal em nós é muito positivo para nós. Agora, fingir, levar com a barriga, não adianta. Vai ter que enfrentar essa realidade e as consequências dela. Então vamos lá. Aqui ele está dizendo assim, ó. Tá vindo, agora vai falar o que eu acabei de falar, ó. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Acabou de falar. Falando aqui, ó. Só de você se encolerizar, raiva, ódio, nervoso, angústia, medo é uma... Olha, o medo hoje na nossa humanidade está terrível. Existe medo de coisas mínimas, né? Tem gente que tem medo de sair de casa, de dirigir, de andar de bicicleta, de ficar até depois de uma determinada hora fora de casa, medos, andar na rua. Medo é hoje a fonte, digamos assim, a 99,9% da população na Terra. Fora as notícias que nós estamos comentando aqui no começo, que o mundo está acabando, que é o final dos tempos, que o demônio está chegando, que até a água está acabando, que está tudo acabando. Fora isso. Então a nossa sociedade é uma sociedade, todo mundo tem medo. Tanto que, vamos falar a verdade, quem hoje dorme tranquilo? Ninguém. Qualquer barulhinho já está acordado. É ladrão, está entrando em casa. O que foi isso aí? Explodiu alguma coisa? Eu vi um barulho. Quase ninguém consegue. O sono que nós chamamos de sono tranquilo, ele não tem. Ninguém tem sono tranquilo. Tranquilo não tem. Tá certo? Então é uma coisa para a gente pensar. Medo. E aí vem do fundo do medo, vem a ansiedade, do fundo do medo vem o excesso de controle, né, para não ter sofrimento, né? O excesso de medo vem a depressão. Então vamos lá. Encolerizando, então, insignificantes órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Então, só de você ficar se encolerizando, raivoso, nervoso, angustiado, magoado, você já está se matando. Você está se matando, porque é você que está gerando isso. Recheando o estômago, agora vai falar do nosso estômago, comendo. Recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da
instrumentalidade fisiológica dos seus órgãos, você acaba viciando os seus órgãos com aquelas coisas que você come de vez em quando, renunciando à perfeição do vaso carnal do corpo pelo simples prazer da gula. É aquelas coisinhas que você come que é muito gostosa de vez em quando. Ele está falando bem claro, ó. Em certas ocasiões você vicia, porque você experimenta. E depois que você ensina o seu corpo com aquilo, ele fica pedindo. É por isso que você tem vontade de comer de novo, que você encontra com aquela açúcar. Quer ver uma coisa muito assim? É o açúcar. É o sal. Quando a gente aprende com sal, tem que ser muito temperado de sal. Quando é açúcar, tem que ter tudo de muito açúcar. Né? Então, a gente aprende. Me parece incrível, né? Nem parece que a gente... Eu vou falar uma coisa para vocês que parece incrível, mas nós... grande parte da humanidade é vício de açúcar. Por isso que as coisas sem açúcar, sem açúcar, estou falando salgadas, sem açúcar, não é gostoso. E por que as coisas industrializadas são gostosas? Porque elas têm muito açúcar e muito sal. E mais ainda, um outro elemento mortal, gordura. Pronto. Daí nós vamos entender por que a margarina com açúcar é deliciosa no pão. Tá vendo? Ali já tem gordura e sal. Só falta açúcar. E aí quando a gente experimenta, gosta, o cérebro registra aquele sabor, ele começa a pedir aquele sabor. E aí quando eu encontro, eu nem compro em casa porque eu nem quero, mas aí eu encontro com ele na casa de alguém. Vou comer. E alimenta o vício. Né? Então, ele fala assim, ó, porque se tudo isso que ele está falando, se a gula, se os sentimentos, ele falou a cólera, né? que as emoções, o que a gente come, as emoções e as sensações, e o excesso de trabalho, e a forma como eu faço para ganhar dinheiro, está mostrando as 4 tipos de maneiras que eu estou me autodestruindo. Ele está falando, se tudo isso me leva, a gente já sabe para onde está nos levando, que ele está nos citando. Aí ele fala assim, então, agora ele faz uma pergunta, por que temer os percalços da vida clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Há pessoas que falam, eu não gosto de religião porque a religião ensina a gente a sofrer. A religião ensina a gente a suportar uma determinada situação. Eu não gosto de religião porque a gente tem que ficar o tempo todo sofrendo. Não vai na religião e me diz quem não vai na religião e hoje não sofre. Portanto, não é a religião que te vai sofrer. Agora, se você vai sofrer nesse mundo fazendo bem ou fazendo mal, por isso o tema, melhor sofrer no bem. Óbvio, pensa, eu vou sofrer bem. Se eu não fizer as coisas, se eu vim nesse mundo para colocar em prática, essa prática pode me levar ao sofrimento. Sofrimento porque eu ainda não entendo que, na verdade, ele vai me levar a uma certeza. Como eu não tenho certeza, né? Então ele é como um aluno que não entendeu ainda que aquela nota, que aquele esforço que ele faz para estudar, vai lhe dar uma nota que vai dar aprovação. Então estudar para a prova é sofrimento. Quando ele entender que o estudo da prova dele vai dar a ele uma nota, que aquela nota vai fazer ele ficar livre da escola, aí ele não sofre mais não. Ele fala, eu vou estudar porque eu quero ficar livre da escola. Tá certo? Porque eu quero passar com honra. Ainda estamos... É o pensamento dos cristãos mais simples. Porque o pensamento de um cristão mais elaborado vai dizer assim, eu vou estudar porque eu quero aprender. Já nós ainda eu quero ficar livre do sofrimento. E aí ele diz assim, ó. Então por que nós estamos... O caminho do amor... Ele está falando, o caminho do amor e da sabedoria é claro, bem claro.
Claro, não está dizendo que é fácil, ele não falou fácil. O caminho, a senda clara do amor e da sabedoria. Sabedoria e amor te proporcionam um caminho tranquilo. Você sabe exatamente as dificuldades, você enxerga tudo na tua estrada. Sabe que vai ser difícil ali, ó, pular por aquele muro, você está viciado naquilo ali. Sabe que vai ser difícil você vencer algumas coisas, porque você sabe que possui aquela dificuldade em você. Sabe que vai ter que ter uma luta de autodisciplina que não vai ser fácil, mas está claro, está bem claro suas etapas, tá? E aí ele está falando assim, e pior, é o trilho escuro do ódio, que você nem sabe o que vai acontecer com você. E o que o ódio vai te levar a fazer e quais serão as consequências dos seus atos. E está dizendo assim, e da ignorância então. Você por ignorância vai cometer inúmeros erros. E depois vai ter que corrigir. Então ele fala, por que você insiste em ficar ignorante, não estudar, não aprender, não evoluir, não crescer? Porque estuda, ficar para um outro lado, ainda se dando uma desculpa de que o bem é muito difícil, então é melhor ficar no mal. Ora, o mal, você vai sofrer as consequências do mesmo jeito, só que do mal você não sabe o que vai vir dali. O bem está claro. É isso. Bem claro, Jesus veio e nos deixou a carta magna bem clarinha do que nós temos que fazer. Está tudo certo. Então, ele diz assim, ó, por quê? E ele está falando assim, ó, olha, e a trilha do ódio e da ignorância está repleto de forças vingadoras e perturbantes. Forças pode ser consequências apenas do teu ato, como também pessoas, seres que vão investir contra você também por consequências do teu ato. Tá bom? Então, enquanto que o caminho do bem já deixa bem claro para você que o único e maior inimigo que você tem é as suas imperfeições, os seus vícios e a sua teimosia. A hora que você enfrentar isso dentro de você, você vai embora. E que ninguém aqui fora pode te fazer o mal. Ninguém. Porque você é um espírito imortal. Na verdade, esse mal que nós falamos que as pessoas nos fazem é quando alguém impede eu fazer algo que eu gostaria. É quando alguém me obriga a fazer algo que eu não gosto. É quando alguém humilha, olha só, é quando alguém humilha o meu orgulho. É o orgulho que eu tenho, senão eu não seria humilhado. Não é humilha a minha humildade, ela já é humilde. Não se pode humilhar a humildade de ninguém. Você só humilha o orgulho. Quando a pessoa dispara uma raiva e um ódio em mim, então é em mim que tem a raiva e o ódio. Observou que os inimigos meus não estão aqui fora? Então, se eu trabalhar o inimigo que está aqui dentro, é bem claro, eu caminho. Enquanto que o mal, além da maldade que eu faço, que eu posso receber em circunstâncias próprias, por exemplo, eu posso fazer uma maldade com o meu estômago, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, ainda tem o mal que eu posso fazer nas ações dos outros e trazer os vingadores. Vão cobrar caro por isso, tá? Agora ele vai dizer mais um pouquinho. Como recear o cansaço e o esgotamento? Como você está receando? Como você pode dizer que teme, que tem medo, que tem receio, né? Do cansaço e do esgotamento? Ele vai fazer uma pergunta. As complicações e incompreensão, as coisas difíceis que vão surgir, as pessoas não vão te compreender, as incompreensões que você vai receber, os conflitos que vai ser gerado por ter escolhido o caminho do bem, os desgostos decorrentes que virão disso, da abençoada luta pela suprema vitória do bem. Quando você investir no bem, você vai ver como é o cansaço, o esgotamento físico. O espiritual não é não. Às vezes você cansa.
cansa de ter paciência, cansa assim, porque ter paciência, se segurar, fazer a disciplina, nossa, quando a gente está se disciplinando, até que a gente cria o hábito, a mudança gasta muita energia. Porque você fica na luta, você fica na vigia, não posso, não vou ceder, não posso. Depois quando vira hábito, você nem sente mais. Nem sente. E aí, então, por que você está receando esse cansaço, esse esgotamento? As complicações que vêm, as incompreensões, as pessoas não vão te compreender, falar que você está fanático, que está louco, que você está doido. Os conflitos e os desgostos que virão decorrente da abençoada luta pela suprema vitória do bem. Quando o mundo te enxerga, quando as forças negativas do mundo enxergar que você é do bem, eles vão atacar. Com certeza, eu vou investir para te anular. Bem, se o combate, ele está falando, como você pode recear isso? Se o combate pelo triunfo provisório do mal, ele está falando, como você pode dizer que é tão terrível assim, se esse combate que você faz para ganhar com o mal é provisório, já está mostrando assim, conduz os trabalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Ele está fazendo nós pensar, por que nós ainda ficamos com o mal? Por que nós preferimos lutar, pagar caro, ainda para receber aflitivos de sofrimento? Enquanto que o outro você pode lutar, você pode se esgotar, cansar, passar por compreensões, incompreensões, conflitos, desgostos, mas a vitória do bem não te cobra depois com mais sofrimento. Enquanto do mal vai te cobrar. Você pode agora comer o que você quiser, viver a vida inteira angustiado, triste, viver irritado, nervoso, tendo todos aqueles desregramentos das emoções, das sensações. Você pode passar a vida inteira, ainda depois você vai pagar caro com isso. Ele não está fazendo a gente pensar numa lógica. É matemática agora, hein, gente? Eu pago 2 vezes. O mal eu pago 2 vezes. O bem eu só pago uma. O que eu faço para evoluir, uma vez evoluído, acabou. O mal não, eu pago pelo mal e depois respondo pelas consequências do mal. Tá doido. Então, continuando. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo. O que você tiver de bom, o que você tiver de força, de energia, de inteligência. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. Tudo que você tiver de bom, o que você puder fazer de bom, sua inteligência, se você souber, sua criatividade, se você tem criatividade, seu tempo, pega o tempo e gasta algo de bom, de benéfico para alguém, para você. Enfim, invista no bem. Invista no bem. Isso que ele está dizendo. Gastemos as melhores possibilidades que nós temos. Não perca tempo. Não fique horas em coisas que não te dão utilidade alguma. E finalmente, o último parágrafo. A arma criminosa que se quebra, está mostrando que qualquer que seja a arma do crime, ela quebra. Tem prazo de validade, para de funcionar. E a medida repugnante, consumada, que pode mudar, que pode alterar, consumada, feita, executada, aquela medida que você tomou, repugnante, executada, provocam sempre maldição. Olha só, o retorno. Maldição e sombra. Se uma arma quebra, a arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. E agora ele vai mostrar o outro lado lá do bem. Mas para o serviço dilacerado, para o servo dilacerado, destruído,
Para um servo que está destruído, um trabalhador do Cristo, mas está acabado nesse planeta. Apanhou, perseguiram, humilharam, passou por tudo, está dilacerado no dever, no cumprimento do seu dever, e para uma lâmpada, que olha só, que se apaga no serviço iluminativo, vão dizer que uma lâmpada que está servindo a um trabalho digno, e se apaga, vamos colocar ela assim, do jeito que ele está aqui, ele está falando de serviço iluminativo, né? Mas alguma coisa, até uma lâmpada, um objeto material, vamos colocar assim, no sentido figurado como ele colocou, que aqui não, você está fazendo um trabalho de bem, em um determinado ambiente que precisa iluminar, e apagou, olha só, no serviço reserva-se um destino bem diferente. Diferente do que, Guto? Diferente daquele que é daquele que quando você investe no mal. Enquanto você investia no mal, o que te dava o retorno? Olha aqui, ó. A arma criminosa, quando quebra, e a medida repugnante consumada, provoca sempre o quê? Maldição e sombra. Mas uma lâmpada que está iluminando o ambiente apaga, para ela não vai ser amaldiçoada, não reserva a ela uma maldição e sombra. Para um servo dilacerado, destruído, por tentar cumprir seu dever na terra, não está reservado para ele depois nem maldição e nem sombra. Tá certo? É um destino bem diferente. Luz, paz, harmonia. Vou até tirar esse título. Evolução. E o que vier da evolução? Simples, né? E aí vem sempre a pergunta, né? Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Então, por exemplo, chegando no momento hoje, até mesmo no nosso país, a gente vê muita gente reclamando assim: meu Deus, será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer? Olha, se for a vontade de Deus, é melhor que a gente padeça por um governo, mas ainda, cada um de nós fazendo o bem, não se revolte, não vai fazer coisas que são anticristãs, do que fazendo mal. Faça o bem, sofra, mas sofra fazendo o bem. Se for a vontade de Deus. Não pragueje, não duvide do amor divino, não ache que o poder do mal é maior que o de Deus, que é uma outra forma de eu me revoltar. Há pessoas que creem muito na maldade. E tanto que dá a impressão que o mal é mais poderoso, é mais forte do que o bem. Como se o mal fosse, na verdade, como se Deus tivesse submisso à vontade do mal. E não o mal submisso à vontade do bem. Então, quando algo de mal acontece, talvez, como falou na serva, é o instrumento que Deus utilizou, conseguiu utilizar para você despertar para o bem. Só por isso que ele chegou até você. Mas na hora que ele cumpriu o efeito dele, o mal não tem real força diante do bem. Aliás, ele só existe porque o bem permite. Se não permitisse, não existiria. Então ele é... Aliás, também nós temos que pensar que o mal nem sequer existe numa visão divina. Ele é apenas mais um caminho de escolha nossa. Quando o mal nos chega, é a consequência das nossas escolhas, não é isso? Quando o mal chegou na minha vida é porque ele está vindo como consequência. E devido ao meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio, então, foi um caminho que eu escolhi. Eu tinha dois caminhos. Não vou colocar... Vamos colocar aqui, bem e o mal, mas tira esse nome. Eu tinha caminho 2 e 1. O caminho 2, eu digo que ele era bom, porque não me prejudica as consequências do caminho. Mas o caminho 1, eu falo que é mal, porque toda vez que eu caminho por ele, as consequências que vêm dele eu não gosto. Então eu digo que é mal. Então fui eu que dei o título. Para Deus tem dois caminhos. E os dois levam você a ele. Um leva mais rápido. E o outro, eu começo a caminhar, demoro mais,
recebo as consequências e aí eu mudo e volto para o único caminho que ele chega. Só existe um caminho. Os dois vão me levar a Deus, mas o mal leva até uma parte. Só o bem leva a Deus. Um dos caminhos só leva a Deus. Lembra o Cristo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Haverão diversos avatares e cada um dará diversas maneiras, todas as maneiras. E os falsos profetas, as falsas inverdades, as mentiras, são caminhos que eu vou caminhar até lá na frente ver que é e volto de novo no Cristo. No Cristo, eu posso dizer que não vou saber se é o Cristo, mas na verdade que ele nos ensinou. Então, todas as religiões, por mais que dão diversos caminhos, as única que leva a Deus é as que coincide com os ensinamentos de Jesus. Agora eu acho que ficou mais claro, né? Por isso que ele era o único caminho. Não que as outras... Buda não leva a Deus? Leva a Deus. Leva a Deus, porque dentro dos ensinamentos de Buda, quando você estuda, você vai ver lá que encontra grandes verdades do Cristo. De Zoroastro, mesma coisa. Todas as religiões têm verdades. As verdades são únicas, que também foi dita por Jesus. Foi aquele que selecionou só a verdade. As outras religiões têm verdades e não verdades, porque foram feitas por homens, né? Buda não era perfeito, então ele falou verdades, mas também falou coisas que não são bem verdades. Jesus só falou verdade. Por isso que no final, quando lapidar todas as religiões, vai sobrar verdades. Eliminar as falsas ilusões, as teorias, vai sobrar somente a verdade. Quando você enxuga, vai dar exatamente os ensinamentos de Jesus. Por isso ele é o caminho. Não tem jeito. E o mal? Mesma coisa. A hora que você enxugar o mal bastante, você vai ver que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, vai enxugando tudo que é de mal do caminho mal, vai desaparecer o mal e você vai chegar na única conclusão, então só o bem que existe. E esse bem é o caminho de Jesus. Compreenderam? Por isso que o Cristo diz que ele era o único caminho, não ele, o Cristo, mas os ensinamentos que ele trouxe para nós. Todos se verteriam. O céu e a terra